a história da vida de uma mulher. Sua mãe era Júlia Sanches, seu pai, José da Rocha Brandão. Eram 3 irmãs que, ainda pequenas, perderam a mãe. Sua avó, Mariquinha Timóteo, era uma portuguesa que veio para o Brasil no ciclo do ouro para dar pensão para os portugueses, ingleses e também franceses que vieram para a construção da igreja matriz Divino Espírito Santo da cidade de Datas, Minas Gerais. Sua mãe era Sanches, um sobrenome derivado do latim, Sanctius, que significa santo ou sagrado. É um sobrenome comum lá na Espanha e Portugal. Família de nobres se estabeleceram aqui no sul, misturando-se com índios e negros. Essa menina, a Célia da Rocha Brandão, foi criada com a avó Mariquinha e o primeiro esposo da Mariquinha foi José Batieiro, um português rico que veio com ela de Portugal e chamava José Batieiro. Sobrenome Batieiro não consta assim como sobrenome. Ele pode ser assim baseado em bateria ou baleeiros, que eram pescador de baleias. É o que foi consultado. E não há relatos assim da origem desse sobrenome. O José Batieiro, ele faleceu aqui, em Datas, Minas Gerais. Ela, a Mariquinha, se tornou uma viúva rica e sem filhos. Casou-se então com o Carlos da Rocha Brandão, o carrinho do Jorge, era o apelido dele. Ele era o pai do José, que era pai da Célia, Zélia e Carmen. O José era irmão do Geraldo Brandão, Arlindo, Tercília e Rosalina da Rocha Brandão. Aproveitando para falar sobre o sobrenome Rocha, também é um sobrenome português que significa pedra rochosa. Normal, né? Os portugueses é que foram os primeiros colonizadores do Brasil, então é normal que quase todos os sobrenomes tenham origem portuguesa. As 3 meninas, por terem sido criadas na pensão da Mariquinha, e onde era frequentada por estrangeiros, conheceram vários costumes desses 3 países, né? E elas eram admiradas por algumas donzelas francesas que passavam temporada aqui. Gostavam demais dessas 3 meninas, ensinaram alguma coisa em francês e como assim música, boas maneiras, culinária, hábitos de higiene pessoal e doméstica, né? Então elas eram chamadas de as 3 francesinhas. Ainda jovem também, elas perderam o pai, o José, um homem alto e forte, mas que abusou da sua força além do limite. Apostou em arrancar uma árvore na força. Abraçou a árvore, puxou para
frente, puxou para trás, puxou para um lado, para o outro e arrancou. Mas dali ele já foi embora para casa com gosto de sangue na boca. Ficou uns dias deitado e ali faleceu. Ele deixou então as meninas agora órfãs de pai e de mãe. Naquela época só iam, assim, essas meninas que foram crescendo, só saíam com a tia, a Rosalina. E elas iam só nas festividades religiosas e dali voltavam para casa. Elas nunca participavam de coisas comuns, né? Festividades de outra espécie. Então, voltando de uma dessas missas, a Célia viu um rapazinho moreno, nos olhos claros, com a mão no bolso, olhando muito para ela e sorrindo com um dente de ouro. E ali apaixonaram, mas não namoraram. Ela foi pedida em casamento sem ter aproximado dele o João Alves Batista, filho do filho do Antoniquinho, né? Ele era conhecido como João de Antoniquinho. O Antoniquinho era muito conhecido porque ele era um famoso curandeiro nessa região toda. E a Célia chamava o João de senhor, porque não teve costume com ele. E por longo tempo ela ficou chamando assim, até chama ele de João. Carinhosamente João. E ele não a chamava pelo nome, ele tinha vergonha, não sei. Eu só sei que inúmeras vezes eu tentei e ele só falava assim, sua mãe. E a gente ficava muito encabulada, porque nunca via ele falar o nome dela. Mas o amor era lindo, grande, puro, sincero, fiel. Era sem brigas, sem desavenças. Não porque não havia nenhuma. Minha mãe era nervosa, mas ele sabia lidar com ela, porque quando ela estava nervosa, com aquela meninada, 12 filhos, ele saía quando ela estava xingando, demorava a voltar. Quando ela falava, cadê João? Tem que chamar João, que João está demorando. Aí ela já estava mansinha. E assim não havia briga, era igual a casinha de Nazaré. O amor que sustentava aquela casa. O amor ali era lindo. Ele começou a sustentar a família amolando ferramentas, porque no garimpo ele não teve sorte. Ela aprendeu a fazer pastel para ajudar no sustento, na criação dos filhos. E foi assim por longos anos. Sofreram com morte de filho com 15 anos, perderam também um filho policial no auge da juventude, que morreu afogado. Eles passaram por grandes sofrimentos, mas sempre juntos. Ele se tornou comerciante, uma época bem-sucedida, outras vezes não, assim como o comércio né? E tinha uma venda na cidade de Datas, no centro da cidade. Ela tinha sempre as bochechas vermelhinhas de tanto fritar pastel para colocar no bar do ponto e vender em casa. Criaram 12 filhos, mais 2 que foram morar ali. E ela faleceu aos 63 anos,
logo quando a vida estava melhorando, para ela aproveitar um pouco mais com os filhos criados, estudados e trabalhando. E viveu uma vida sempre com a barriga molhada, de tanto lavar roupas no tanque ou vasilha e secava na beira do fogão de lenha. Dizia que a casa que ela sonhou um dia, ela viu em sonho, era tão maravilhosa que tinha certeza que não existia essa casa aqui na terra. E lá está ela, na mansão celestial, com certeza, no castelo do rei, coroada como uma princesa, na casa dos sonhos que ela sonhou. Sabe quem é essa mulher? Ela é a minha mamãe. Saudade. Célia Brandão Batista, Cilita.